Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um novo encontro aqui do nosso curso de sustentabilidade no esporte. Hoje é um daqueles encontros que marcam, porque o nosso convidado ajudou direta e indiretamente a criar oportunidades reais para a gente como vocês, que amam o esporte, que vivem o digital e querem fazer um caminho com propósito. Vitor Machado é head de esporte do YouTube Brasil e mesmo que ele não diga, isso tem o dedo dele por trás de algumas das maiores mudanças do jeito de assistir, consumir, narrar e viver o esporte nos últimos anos. Vamos conversar sobre como essa transformação aconteceu e como você pode fazer parte dela. Porque aqui a ideia é simples. Quem tem uma câmera, uma boa ideia, pode mudar o jogo. Vitor, é uma honra ter você aqui. Muito obrigado por ter aberto espaço aí na sua agenda, né? Já bem justa, né? Para falar com a gente. Muito obrigado. Boa. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Enfim, animado aí com esse bate-papo. Muito obrigado. Então, começando, Vitor, como foi essa sua jornada até chegar ao YouTube? Quais decisões e momentos que te marcaram essa caminhada? Porque as pessoas veem as pessoas, às vezes, numa posição, mas não sabem qual é essa jornada. E essa jornada é parecida com muitos que estão nos assistindo. As pessoas tendem a achar que a jornada da vida ela é linear, né? E ela não é. Obviamente, eu gosto, eu amo e consumo e pratico esporte, né? Desde a infância. Isso foi sempre né, principalmente futebol, mas assim, lá em casa a gente gosta de basquete, vôlei, futebol americano desde sempre. E o futebol sempre foi o momento ali de união, né? Eu tenho lembranças, meus irmãos, meu pai, e aí quando a gente olha para outros esportes com a minha mãe também, né? Minha mãe brinca aqui, mãe de 3 filhos homens, né? Os dias das mães, dia dos pais, Páscoa sempre foram pautados pelo esporte, porque a gente tinha que fazer almoço de família mais cedo para correr para o Maracanã, porque normalmente tem jogo, né? Tinha clássico nos domingos de Páscoa, domingo, né? O calendário aproveita esses momentos para botar os jogos. E aí, quando eu fui, né, começando a funilar lá nos meus 16, 17 anos para decidir o que eu queria fazer da vida, né? O que eu vou fazer de faculdade. Naquela época, a minha vontade era ser jornalista esportivo, né? Então, eu ingressei na faculdade de jornalismo para fazer com o sonho de ser jornalista esportivo, né? De trabalhar com esporte através de jornalismo. E eu acho que o grande ponto ali foi, rapidamente, um primeiro ano, eu descobri que eu não queria ser jornalista, né? Eu gostava de esporte, mas eu não queria. Eu gostava de escrever sobre o Fluminense, era de falar sobre o Fluminense. Que bom gosto. E eu entendi que eu poderia dar vazão a uma paixão sem necessariamente precisar transformar aquilo numa profissão, né? E aí eu fui experimentar. Né, na época tinha um site no Rio de Janeiro que um amigo estava montando e eu me juntei a ele. Então, assim, no meu primeiro ano de faculdade eu consegui, né, eu cobria todos os treinos do Fluminense, eu ia aos jogos, eu já tinha a carteirinha da associação, né, de cronistas esportivos. Mas eu sabia que, assim, meu negócio não era o jornalismo como um todo, né? Era aquilo ali. Então, eu fui, na hora né, a decisão que eu tomei naquele momento foi, eu vou continuar fazendo jornalismo, que eu ainda também não sabia muito o que eu queria, mas eu vou trazer as matérias de publicidade para dentro desse curso, que aí eu vou tentar me formar nos dois, né? Eu me formei no fim, né? Normalmente na faculdade você tem que fazer as matérias eletivas, as matérias optativas, e eu fui pegando as eletivas e as optativas, as que eram as obrigatórias para publicidade. Então eu falei, assim eu vou, né, cortando um caminho, e no fim eu saio daqui com 2 diplomas, um de publicidade e um de jornalismo, eu vou vendo, e tenho aqui 4, 5 anos para descobrir o que eu realmente quero fazer. E aí, cara, assim, eu fui, né, meu primeiro estágio foi um estágio na Telelistas. Aí pega, né, assim, um dia eu falei que quando eu tiver tempo eu vou organizar um talk que é da Telelistas ao Google, né? Você sai lá passando por toda a transformação do mercado. Com certeza a galera que está aí nos escutando não sabe o que é Telelistas. Depois eu tenho que explicar para eles o que é, mas basicamente era lista telefônica, né, onde você ia ligar para uma pizzaria, você ia lá, abria a lista,
buscava, né, a informação da pizzaria do seu bairro, o telefone, aí sim você ligava. Então eu estagiei na área de marketing, né, prestando serviço para o comercial, para a estrutura lá de venda de publicidade dentro daquela lista telefônica. Saí, fui estagiar na TIM, numa área de eventos, né, ou seja, duas coisas aí que começaram a me conectar com o mundo de comunicação e marketing, mas não necessariamente com esporte ainda. Que ano foi isso? Oi? Que ano foi isso, da TIM? 2005. Tá? Então, em 2005, eu estava na TIM, na época que a TIM fazia um monte de eventos, né? Então, era Prêmio TIM de Música, o TIM Festival, né? Que era um grande festival de música. Então, eu trabalhava nessa área. Gostava muito. Né? Eu brincava que na época, eu faltava aula para ir para o trabalho. Eu passava o dia todo lá no trabalho, que eu falava, pô, eu aprendo muito aqui, tô gostando. Era já o começo assim, cara, o jornalismo não era o que tinha me pego, mas eu estava fazendo faculdade, ali eu comecei a me achar na profissão. Eu guardei né, tive, obviamente, né, o privilégio de estar numa família que me permitia guardar o meu salário ali de estágio. Eu fui guardando ele ao longo de um ano e eu saí do estágio para fazer um intercâmbio. Eu fui trabalhar de garçom numa estação de esqui nos Estados Unidos. Que legal, onde? E aprender a esquiar. Aonde? Guardei o dinheiro do meu estágio, eu fui para Utah, Park City. Maravilhoso. E guardei todo o meu dinheiro. Um dia virei meu pai e falei, pai, eu quero fazer um intercâmbio. Ele falou, calma, não sei se eu tenho dinheiro agora. Eu falei, não, eu tenho dinheiro, guardei todo o dinheiro do meu estágio, está aqui. Eu só preciso que você vá comigo lá na feira para eu fazer as entrevistas. E você precisa assinar, porque eu ainda era menor de 21, né? Eu ia fazer 21 anos lá, e lá nos Estados Unidos a maioridade vem com 21 para muitas coisas. E eu fui, trabalhei de garçom durante 5 meses numa estação de esqui, com o objetivo de aprender a esquiar e fazer snowboard na época. E foi uma baita experiência. E aí, na volta, foi quando eu, de fato, consegui entrar no mundo de esporte. Quando eu voltei, a minha antiga chefe na TIM perguntou se eu queria voltar para a TIM. E eu falei que eu queria, né, experimentar, tentar entrar no mundo do esporte. O esporte interativo estava começando. Naquela época, a TIM era um grande parceiro do esporte interativo, então eu conhecia um pouco de ficar atento ao meu trabalho, mas entendendo o que outras áreas ali da comunicação da TIM estavam fazendo com o esporte interativo. Então, essa já é uma dica, né, para essa galera. Assim, né, esteja sempre atento a tudo que está acontecendo ao seu redor, por onde você está, porque meu trabalho não tinha nada a ver com esporte dentro da TIM, não tinha nada a ver com mídia, mas eu sabia que, né, falar, putz, esse pessoal aqui está tendo uma conexão lá com um negócio novo de esporte. E pedi, falei, cara, eu não quero voltar para a TIM, eu quero tentar ir para o esporte, por exemplo, o esporte interativo. E aí entrei num processo de estágio lá e, né, de forma super resumida, passei. Então, em outubro de 2006, eu ingressei como estagiário lá no esporte interativo. Na época eram 23 pessoas, né? Então era uma... Botafogo, né? Hã? Botafogo, não era? Estava na Torre do Rio Sul, em Botafogo, e depois, na sequência, quando virou, né, de fato, uma TV 24 horas, foi crescendo, montou o estúdio, aí foi ali para perto da praia de Botafogo, na Visconde de Ouro Preto. E aí passei, e aí, de novo, né, entrei no esporte interativo, na área de marketing também, e num determinado dia, ainda como estagiário, um executivo comercial veio para o Rio para fazer uma reunião. Me lembro que na época era uma empresa que se chamava Garini Motos, que era uma empresa italiana de scooters, e ele me chamou para ir na reunião com ele, para eu ver como é que era e tudo mais. Eu lembro, cara, que era uma sexta-feira, eu estava de bermuda, camisa, e ele falou, cara, mas você tem que estar com outra roupa para você ir na reunião. E era no Rio Sul, eu desci, comprei uma calça jeans, o cara do financeiro me emprestou um cinto, a camisa, não sei o quê, e eu fui para a reunião. Chegamos na reunião, tomamos um bolo, o cara não apareceu na reunião. Poxa, e você ainda comprou uma roupa. E eu comprei uma roupa e ele veio de São Paulo. E ele ficou assim, cara, putz, é um cliente pequeno, eu não vou mais atender ele não, cara, o cara não veio. Se você quiser, tenta fazer aí um follow-up nele por e-mail, tenta marcar uma reunião e vai lá e tenta fazer. A gente queria permuta na época para o plano de fidelidade do esporte interativo. E aí, cara, de novo, de forma super resumida, assim, eu marquei, consegui, o cara pediu desculpa, marcou a reunião na semana seguinte, eu levei na reunião comigo o grande Bernardo Ramalho, que está lá, foi esporte interativo a vida inteira, hoje está, né, na Cazé TV e na Live Mode.
E fomos, e, cara, eu consegui, assim, depois de 2, 3 reuniões, eu fechei um negócio na época de R$50 mil em motos de permuta. E para um estagiário era... E aí, ali naquele momento, o Sérgio Lopes, que era um dos, né, fundadores lá do Esporte Interativo, fundador também da Casa TV e da Live Mode, ele era o cara, né, responsável pelo comercial, ele viu aquilo ali e falou, pô, vem trabalhar comigo aqui no comercial, né? Acho que você tem um caminho. E aí ali mudou minha vida, cara. Ali eu falei, né, ali eu era jornalista, publicitário, mas fui para a área comercial e me encontrei na carreira. Então eu trabalhei na área comercial do Esporte Interativo durante, né, quase 5 anos. Isso comecei em 2006. Em janeiro, né, 3 de janeiro de 2009, eu me mudei para São Paulo, com 23 anos, e nunca mais voltei para o Rio. E aí vim para São Paulo pelo Esporte Interativo, fiquei no Esporte Interativo, saí em outubro de 2010 para ir para a Band, fiquei pouco tempo, fiquei 1 ano e pouquinho na Band, saí da Band para empreender, montei uma agência de marketing esportivo, na época se chamava Esporte Par, junto com o Carlos Moreira, que era um dos fundadores do Esporte Interativo, e aí a gente empreendeu, a gente fez, né, consultoria para a TIM, na época que a TIM estava toda a plataforma dela de clubes de futebol, patrocinava mais de 15 clubes no Brasil, com marquinha nos números. Parente, você sabe quem fez isso? Levou para TIM? Você? Aí, boa. Estava lá do lado da TIM, ajudando eles a tomarem decisões. Legal, legal. Olha, que mundo pequeno, e a gente não se encontrou lá. Exato. E aí a gente era, né, um braço de consultoria para a Lívia Marques, que era a diretora de comunicação lá. Sim, acho que tem o celular dela ainda aqui. É isso. E aí montamos uma liga de MMA com o Rickson Gracie, que se chamou Mestre do Combate. Então, assim, a gente começou a empreender nesse mercado. E aí, cara, em final de 2013, o meu sócio saiu da sociedade, assumiu uma vaga, né, de diretor de conteúdo do Twitter. O Twitter estava chegando no Brasil. E o Facebook também estava abrindo escritório no Brasil. E aí, conversando com Twitter e Facebook, eu vi uma oportunidade que era boa parte dos projetos de conteúdo com grupos de mídia que eles iam fazer, eles precisavam de uma espécie de um integrador do novo mercado. E aí a gente, enfim, o integrador do SMS, né? Antigamente, de novo, entregando, né? Você tinha um integrador do SMS, as pessoas participavam de transmissões por SMS, as pessoas iam começar a participar via Twitter, né? Exemplo, Masterchef na Band, quem você acha que vai sair do programa? Tweet com a hashtag sai Ricardo ou sai Luiz, e você tem aquilo em tempo real na tela. Não era nem o Twitter, nem o Facebook, nem a Band que faziam isso, eles precisavam de uma empresa integradora disso. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, encontrei uma startup na Argentina que se chamava Flowix, entrei em contato, né, e de novo, de forma super resumida, virei sócio da Flowix, trouxe a Flowix para o Brasil, e a gente, né, desenvolveu aí a Flowix ao longo de 5 anos. Praticamente todas as TVs no Brasil usaram Flowix para fazer seus projetos de interatividade no digital. E, enfim, a gente vendeu a Flowix para a Visarti, que é uma das maiores empresas de sistema gráfico para TV no mundo. E aí, enfim, em 2017, meu primeiro filho nasceu, eu resolvi ficar 1 ano fora do mercado para, né, passar esse primeiro ano de vida, né, sendo pai, exato, curtindo, aprendendo. O meu primeiro filho, ele nasceu com síndrome de Down, e a gente só descobriu isso no parto, então foi mais uma vontade também de estar ali junto com a minha esposa e aprender, né, assim, um novo mundo se abriu para a gente, e, de novo, tinha a felicidade e o privilégio de poder tomar essa decisão e estar ali de forma mais presente, mas acabei que eu nunca saí, assim, o que eu não queria era estar tendo que bater cartão, né, nas empresas, e tendo que justificar que eu ia sair mais cedo para ir levar ele para uma terapia ou alguma coisa, então, mas eu continuei fazendo algumas consultorias, né, e mantendo contato com o mercado em volta. Na sequência, eu fui rapidamente, quando ele completou 1 ano, eu tive uma passagem de 1 ano pela Dream Factory, empresa de eventos do grupo Artplan, do grupo Dreamers agora. E quem estava lá, o Paulo Márcio? Estava com o Duda Magalhães, que é um dos fundadores, o Cláudio, né, que é o CEO, Cláudio Romano. Então, assim, e aí pude fazer, né, Maratona do Rio de Janeiro, a gente trouxe o Montreux Jazz Festival para o Brasil, que é o principal festival de jazz lá da Suíça, a gente fez isso no Rio de Janeiro.
Enfim, fizemos, né, voltamos no meu ano, a gente conseguiu voltar no ano que eu estava lá com a Árvore da Lagoa, que era um ícone lá do Rio de Janeiro. Lá atrás. Exato, fizemos alguns projetos, e aí eu saí, eu fiquei só um ano, surgiu né, estava com uma vontade de ficar mais em São Paulo, a Dream né, me demandava muito a ida ao Rio. Nessa época, meu segundo filho, eu tive um filho atrás do outro, eu já estava com o segundo filho, e aí surgiu a oportunidade de vir para o YouTube, em 2019. Então, eu estou aqui no YouTube hoje há 6 anos, entrei liderando, né? Entrei para tocar a área de esporte, e hoje, né, recentemente, há um mês atrás, eu acabei, né, incorporando agora TV e filmes, né? Então, hoje eu estou liderando a área de TV, filmes e esportes aqui do YouTube no Brasil. Então, basicamente, a trajetória é essa. Então, como eu falei, ela não é linear, vai criando uma carreira, né? Você vai passando... Mas isso é uma coisa que eu falo muito, Vitor, que é o seguinte, eu falo inclusive para a garotada lá, que eu já tive alguma vez dando aula com eles, né, que é o seguinte, né, eu gosto muito daquela frase do Steve Jobs, connect the dots. Você começa a fazer os pontos lá, quando você olhar aqui, os pontos que você fez lá atrás, eles se conectam e te trazem esse momento atual. E foi o que você narrou muito bem, né? Sim. E para essa garotada, acho que um ponto de novo, tem que experimentar, né? Assim, fui para tecnologia, fui para esporte, fui para evento, fui para mídia. E, de novo, tudo é conhecimento, né? Qualquer coisa que você vai fazer, vai lá, vai aprender, vai fazer do seu melhor jeito e em algum momento você vai achar o seu caminho, né? Então, hoje estou aqui, 6 anos, feliz, realizado, muita coisa, né? A gente, como você falou aí no começo, assim, foram 6 anos em que o mercado de esporte se transformou, e a gente conseguiu botar o YouTube aí dentro da prateleira de... Eu vou te perguntar já. Antes de a gente avançar por isso, tinha um ponto que eu queria também entender, porque quando você falou da tua parte de esporte, aí, da tua paixão pelo esporte, né? Acho que tudo que a gente tem paixão é aquele negócio da intuição. As coisas acontecem, você realiza, não existe um não, você coloca de pé, né? Então, quando você se lembra um momento do esporte que te impactou de verdade, como fã e como profissional, né? Um vai ser hoje, se Deus quiser, o Fluminense ganhar, mas no passado... cara, tiveram vários, assim, né? Assim, obviamente, quando eu olho lá para trás, assim, meu primeiro grande momento no esporte, né? Assim, eu sou de uma geração que deu muita sorte, né? Minha primeira Copa do Mundo foi a de 94, né? De 90 eu não lembro, eu tinha 6 anos, eu assisti, mas eu não tenho lembranças sólidas de 90. Então, assim, primeira Copa do Mundo que eu curti do início ao fim foi a de 94 com o título, né? Então eu brinco que a nossa geração achava que era muito fácil, né? Ganhou 94, chegou na final de 98, ganhou 2002, então a gente achava que era fácil chegar e ganhar uma Copa do Mundo. E na sequência, em 95, aí para mim, assim, meu grande momento, estava no Maracanã, eu, meu pai, meus irmãos, gol de barriga, centenário do Flamengo, Fluminense 3-2 no Flamengo, né, com um time muito pior na época, né, Renato Gaúcho, um grande líder do Fluminense, que está hoje como treinador, mas assim, a gente, né, Fluminense há 5 meses sem conseguir pagar salário, sem Flamengo com, né, Romário como melhor do mundo, né, vindo de campeão de Copa do Mundo e eleito melhor do mundo em 94, um time do centenário do Flamengo, assim, a chance era mínima e a gente conseguiu, né, o Flamengo jogava pelo empate, a Fluminense fez 2-0, o Flamengo empatou, e o Fluminense fez o 3-2 no último minuto. Então ali foi assim, o primeiro grande momento que eu vivi dentro de um estádio de futebol, né, aos 10 anos, 9 anos, 10 anos. E na sua visão agora, com esse histórico que você teve, inclusive passou por canais de televisão, tem uma linha que você é muito de perto acompanhando, né? O que mais mudou no jeito de consumir esporte com a chegada do digital? A evolução da tecnologia, né? Eu acho que o digital ela faz parte de a evolução tecnológica, ela traz, junto com o digital, um poder de descentralização da comunicação, né? Com o passar do tempo, está cada vez mais barato você produzir e distribuir conteúdo. Então, eu acho... E com isso, você deixa de ter, né, poucos players dominando essa narrativa,
e passa a abrir caminhos para que do nada surjam novos criadores, né, contando suas histórias, seus pontos de vista, seu nicho, sua visão de construção de conteúdo para uma nova geração. Então, assim, eu acho que tem um caminho que é o que muda, é você ter a capacidade de personalizar mais o conteúdo, de encontrar nichos maiores, de conversar em escala ou com nichos, né? Assim, eu sempre falo que o digital ele permite um pouco mais de... Acho que a televisão ela cresceu, né? E o Brasil, de novo, eu sempre gosto de falar assim, o Brasil é um país de TV aberta, né? Não existe, a TV vai morrer, o digital a TV não vai morrer, né? Assim, o TV aberta é muito grande no Brasil e vai continuar sendo. Eu acho que tem um caminho de como é que você se conecta mais com aquela sua audiência, né? Eu tenho sempre, né, de novo aí você perguntando as lembranças, eu lembro eu lá com meus 15 anos de idade, chegando da escola para assistir, né, os debates e mesas redondas na televisão, e a minha mãe falava assim, caramba, esses caras estão de terno e gravata no Brasil, falando de futebol, e eles acham que eles vão se conectar com vocês, né? Estão aí. E, cara, né, Tua mãe falando isso, que legal. 25, 30 anos se passaram e você ainda vê, né, programas com apresentadores de terno e gravata falando. E aí, quando surge, né, uma Cazé TV, né, quando a gente fala, qual é o grande diferencial? Né? Porque, no fim, o jogo é o mesmo, né? O jogo é o mesmo, não tem nenhuma grande inovação que o digital trouxe ali para a transmissão em si. Né? Se você pegar, nesse momento, a transmissão da Cazé TV, ou a transmissão do Canal Gold, mas tem é o poder da linguagem, né? Ele tem uma linguagem que conecta mais, que é mais... que cria uma maior conexão com aquela audiência, uma maior verdade, né? Você se vê mais conectado com aquilo ali do que com o outro lado. Então, acho que o digital, no fim, ele abriu o caminho para isso, para essa descentralização, baratear produção de conteúdo. Né? Antigamente, você tinha que ser dono de uma TV, né? Você tinha que ser dono de um canal de distribuição. Hoje em dia, você, com uma câmera em casa, você cria o seu canal no YouTube, você cria seu perfil no TikTok, no Instagram, e, de repente, você está lá atingindo milhões de pessoas, né? Essa forma de inclusão que eu acho que é fantástica, né? Se você tiver conteúdo com qualidade ou uma ideia diferenciada, você consegue atingir seu nicho de público. E quando você vê o trabalho que, por exemplo, os criadores, como você mencionou, a Cazé TV, né? Tem o Desimpedidos também, que é um sucesso, quando eles migraram, também começaram a migrar, não, começaram a atuar também no esporte, eles se conectaram muito rapidamente com os jovens, né? Eu acho que esse foi o grande diferencial. Eu lembro, você pegando de 2019 para cá, a gente era, naquela época, a gente era responsável pelas entregas da Libertadores e da Sul-Americana no Brasil. E a molecada que trabalha comigo, todo mundo geração Z. Pô, você chegava lá toda hora, estava todo mundo sentado no espaço livre assistindo um jogo, e já ou ali no digital, buscando ali uma plataforma mais rápida, né? E eu acho que esse conteúdo mudou a forma de você entregar, como você disse, né? Você conseguiu falar, tua mãe falou muito bem, né? Como é que eu vou me conectar com esse público de terno e gravata? Eu acho que esse momento, eu gostaria de entender um pouco como é que você visualizou isso e identificou eles rapidamente que poderiam, isso aqui é o caminho para a gente poder ir. Não, assim, eu tive a sorte de trabalhar com pessoas que conhecem muito esse mercado, estudaram muito esse mercado, né? Então, assim, como eu falei, meu começo de carreira lá no Esporte Interativo, a gente sempre foi, né? A gente era uma TV, a gente tinha um canal, né? De distribuição, no HF, depois nas parabólicas, mas a gente sempre teve um olhar para o digital, e o digital sendo, assim, né, a porta de entrada e de evolução ali do negócio. Então, lá atrás, o Esporte Interativo chegou a ter, né, o Esporte Interativo era o principal página no Facebook de esportes, chegou a ser o maior canal no YouTube de um veículo de esporte no mundo. Então, sempre teve esse olhar, né, lá dentro. Então, isso me ajudou depois, né, na vida, né, por exemplo, na Flowix, que eu falei, né, a gente ali trabalhava muito próximo das redes sociais, e depois no YouTube. Quando eu cheguei aqui no YouTube, eu acho que o principal ponto era, eu cheguei e
numa época em que o Facebook estava muito adiantado, né? Estava adiantado na relação dos grandes direitos, né? Na época, 2019, você tinha Champions League e Libertadores no Facebook. Você tinha já o Twitter fazendo a NFL nos Estados Unidos, e o YouTube ainda não tinha entrado nesse jogo. Mas para mim era muito claro que, e aí, né, tendo uma visão do mercado aqui, do mercado global como um todo, que normalmente, né, esporte é o grande driver, né, a grande cenourinha dos grandes pacotes de publicidade no Brasil, né? Quando a gente olha para o nosso mercado, a forma com que as TVs têm de garantir de forma antecipada um comprometimento, né, do dinheiro publicitário para o ano seguinte era através de grandes pacotes de futebol, de Fórmula 1, de seja lá o que for, Olimpíada, Copa do Mundo. E o YouTube não estava nessa. Então, para mim, tinha um caminho claro ali que a gente precisava aprender, entender, são modelos de negócio diferentes, né? Que a gente tem um desafio que é diferente de um modelo de uma TV onde você usa o esporte para rentabilizar a sua grade como um todo. Pensa que a minha grade como um todo, eu divido 55% da receita na cabeça com todo criador, né? Não importa se o canal é o canal do Ricardo ou o canal da NBA, a divisão de receita era igual para todo mundo. 55% do que é gerado fica com o criador. Então, não é tão simples eu montar um pacote onde eu sei que, né, nessa mídia que é a minha grade, eu não estou rentabilizando o meu negócio, estou dando na cabeça 55% para o outro lado. Enfim, então tinha uma diferença, tinha um, né, aprendizado de modelo. A gente começou, né, num passo pequeno, mas super importante, foi uma parceria com a Copa do Nordeste em 2019, né, para a Copa do Nordeste de 2020. Demos o azar ali, né, naquele momento de a competição separada no meio por conta de pandemia, e aí ela voltou depois, mas ao mesmo tempo, né, a pandemia, com todas as coisas ruins que ela trouxe, ela ajudou o YouTube a criar um hábito de assistir ao vivo, né? Teve lá o boom das lives de música, depois né, foi uma época que os times, Flamengo, Fluminense, alguns times estavam, né, rompendo seu contrato de televisão do Campeonato Carioca e levaram jogos para o YouTube, e aí as audiências vieram grandes, as audiências da Copa do Nordeste elas já estavam muito, muito satisfatórias, e a gente começou a olhar para aquilo ali e falou, cara, tem um negócio aqui. E aí, na sequência, veio uma oportunidade, né? A gente já sabia quando a gente estava ali, né? A gente já tem uma visão de quando que alguns direitos vão entrar no mercado. A gente sabia que o Paulistão, né, vinha para o mercado na sequência. A gente conseguiu entrar e comprar os direitos do Paulistão de 2022 a 2024, 3 anos. E ali foi a primeira vez que o YouTube no mundo comprou um direito de esporte multi-ano, né? Normalmente a gente... Então foi uma quebra de paradigma aqui dentro, né? Não é tão simples. Foi quase um ano de conversa com o time global, de fazer conta, de entender modelo, de entender, né, por que a gente compraria 3 anos, como é que faria sentido, e tentando mostrar, né, um dos aprendizados de trabalhar numa empresa grande, né? A primeira vez que eu trabalho numa empresa grande, né, desse porte, né, como eu falei aí da minha carreira, foi sempre em lugares em que a gente conseguia falar com todo mundo, né? Eu sentava com o Ricardo, a gente tomava uma decisão, ia lá e fazia. Aqui eu converso com a Patrícia, que é minha chefe hoje, ou com o Brandinho, que era meu chefe antes, a gente tomava uma decisão e aí tinha que apresentar 70 reuniões para os gringos até, né, a gente conseguir chegar no lugar. Então, assim, não é... Né, você tem que responder para o global, você tem que, né, alinhar com muita gente. Então, assim, os processos são mais lentos, mas a gente conseguiu, né? E parte do aprendizado é que você também é bom você aprender em alguns momentos algumas coisas que são escaláveis para o resto do mundo. E futebol é um esporte, né, global, então era uma boa forma da gente gerar aprendizado numa propriedade que a gente sabia que era importante, que gerava atratividade, que ia gerar audiência. Então, assim, a gente falou, cara, vamos fazer isso 3 anos aqui, vamos gerar aprendizados que depois vão ajudar a gente a tomar decisões em outros lugares do mundo também. Perfeito. E a gente foi muito bem sucedido nisso, enfim. Então, hoje a gente, na sequência, surgiu o Cazé TV, depois o Canal Gol. Então, assim, eu acho que isso ajudou a desenvolver o ecossistema como um todo. Eu fiz questão de perguntar isso, porque quando você consegue ver a linha de tempo, eles conseguem entender como
voltando, não é linear. A gente erra, acerta, cede, né? Como você falou bem, quando você trabalha numa grande empresa, a decisão não é tão rápida, às vezes você tem que voltar para trás e falar assim, olha, preciso ajustar. E eles começarem a ver que esse mundo existe, que ele tem inúmeras oportunidades. E aí, quando a gente olha, no caso do YouTube, vê o nosso jovem que está lá do curso aqui da FATEC, o aluno da ETEC, da FATEC, né? E do espectador ele pode virar protagonista, né? E as oportunidades, que oportunidades surgem para quem quer trabalhar com esporte, conteúdo e propósito, do seu ponto de vista? Acho que assim, o grande barato disso é que assim, existem, e aí eu acho que é a minha dica para essa galera é, eles precisam, né, e já faz parte do mundo deles, né, de consumo do digital, mas quando eu olho lá para trás, na minha faculdade, né, no meu estudo lá de jornalismo, publicidade, eu sempre brinco que eu sempre falo que eu saí de lá com muito pouca visão de como é que os negócios que estavam, os negócios que eram feitos, né, dentro do meu mundo, eu tinha muito pouca visão de como é que era, né? Eu não sabia como é que uma agência de publicidade ganhava dinheiro, como é que uma TV ganhava dinheiro, como é que um jornal precisava fazer dinheiro, como é que... E esse mundo evoluiu mais ainda, né? Então agora você tem tudo isso que eu falei, e você tem os grupos digitais, né? Você tem a NWB com Desimpedidos, você tem lá o Podpah, aí você tem a Cazé TV, e por aí vai. Então, acho que assim, você tem muitas oportunidades de estar nesses negócios digitais, e aí, né, você olha para uma Cazé TV hoje, tem lá mais de 300 pessoas trabalhando nas mais diversas funções, né? Desde operador de câmera, operador de GC, produtor, então, assim, apresentador. Então, assim, tem toda uma cadeia de emprego para se colocar uma transmissão de uma Copa do Mundo no ar, por exemplo, assim como na Globo, assim como na Record com o Brasileirão, assim como na SBT com a Champions League, por aí vai. E tem um lado de você, né? Obviamente, sim, são poucas as pessoas que vão ter a vontade e a capacidade, né, assim, dela criar o próprio canal, né, de virar o seu próprio, né, para um Cazé existir, existem milhares, né, eu falo que é como se fosse jogador de futebol, né, os grandes criadores que a gente vê ali fazendo sucesso, eles são a pontinha do iceberg, né, para eles estarem ali, tem milhares que estão fazendo coisas muito parecidas e que por algum motivo não conseguiram furar a arrebentação e não passaram, né? Então não é um caminho simples, né? Acho que as pessoas têm no mundo de hoje tem um preconceito, o cara é criador de conteúdo, a mulher é criadora de conteúdo. Cara, criador de conteúdo trabalha pra caramba. Criador de conteúdo, mas, né, antes dele ser um Cazé, e mesmo o Cazé deve trabalhar muito, mas assim, imagina que um criador sozinho, ele tem que produzir o conteúdo, ele tem que editar, ele tem que criar, ele tem que fazer... Ele praticamente faz tudo sozinho no começo da carreira, sobe, dá poucos views e tem que fazer de novo, enfim, então não o início dessa jornada, se você vai por esse caminho, é o início de uma jornada mais solitária, né? Você vai produzindo conteúdo sozinho, até que você fica, né, você ganha tamanho, você consegue começar a trazer gente para te ajudar na edição, traz gente para te ajudar não sei aonde. Mas, no fim, assim, eu acho que essa galera precisa estar atenta para onde que o mercado está indo, né? Assim, eu, obviamente, quando eu comecei a minha carreira, né, meu primeiro estágio lá na Telelistas, eu falo assim, quando eu cheguei lá e entendi o modelo de negócio, para mim foi assim, putz, isso aqui vai durar 2 anos e vai acabar. Né? Durou 3 e acabou. E para mim foi, né, se eu estiver aqui daqui a 2 anos, provavelmente eu vou ser demitido junto com todo mundo. Talvez se eu soubesse disso antes, não teria nem entrado, não sei, não é difícil falar hoje, mas eu acho que é buscar entender onde é que estão as grandes oportunidades onde é que está o seu ponto de conexão, que você falou agora da sua paixão, né? Que a paixão não necessariamente a paixão é pelo esporte, a paixão pode ser pela comunicação, pode ser pela produção de conteúdo, pode ser pela edição, pode ser por fotografia. E aí, pô, onde é que esse mercado, para onde que esse mercado está caminhando e como é que eu busco me posicionar nele? E quando a gente vê o jovem, por exemplo, muitos deles têm que fazer tudo isso que você falou agora, né? Ele cria o roteiro, ele grava, ele filma, tem que ter a luz dele, ele faz a edição, né?
Mas, por exemplo, isso é uma pergunta que pode parecer básica para alguns, mas ele precisa entender de algoritmo, como é que ele consegue ter consistência, Ele autenticidade. vai, ele vai aprender com o tempo, né? E, de fato, assim, quando a gente olha para os grandes criadores de conteúdo, seja em qual plataforma for, Uhum. eles são muito bons, né, de produzir conteúdo, de entender, de pegar a narrativa, de pegar o timing, de se comunicar. Uhum. Mas eles, pelo menos no começo, né, quando eles estavam sozinhos, eles também foram capazes de aprender o que funcionava, o que não funcionava, né? Mais um ponto muito positivo do digital é que dentro do seu perfil do TikTok, do Instagram, do seu canal do YouTube, você vai ter uma série de informações sobre a performance do seu conteúdo, né? Você vai entender o horário que você posta, se funciona melhor ou não, qual horário, qual formato, né? Você está postando um vídeo de 10 minutos e as pessoas estão ficando só 2 minutos na média. Pô, por que elas estão ficando só 2? O que você está fazendo nesses primeiros 2 minutos que está fazendo a pessoa sair? Que aí você pode melhorar ali, tentar aumentar a retenção. Então, ter o que eu falo normalmente é que essas pessoas elas têm um quê de empreendedor muito forte ali eu não vou só simplesmente começar a fazer conteúdo e de repente dar certo, né? Eu vou começar a fazer conteúdo, aí vai dar certo aí o outro vai dar errado, aí eu vou ter a curiosidade de entender e de correr atrás para analisar por que um deu certo, por que o outro deu errado, o que eu estou fazendo, como é que está performando. Então, acho que tem acho que o mundo de hoje exige que a gente seja mais multitarefa, multifacetado ali nessa jornada. E quando a gente olha para, né, o avanço da tecnologia, a gente agora vai falar de, né, inteligência artificial e tudo mais, abre-se um caminho ainda muito maior para isso tudo, né? Porque quando a gente vê uma coisa que é interessante, né, muitos querem entrar, mas eu acho que é importante, eu vou falar, eu não estando na vivência que você tem aí dentro. Querem entrar, mas se ele não iniciar, e ele, como você falou, errou, acertou, o que funcionou, o que não funcionou, ele não sai do papel. Eu conheço gente que iniciou canal no YouTube e voltado a projeto social. E o canal serviu para ele poder ir para o mercado e poder mostrar, olha, o trabalho que eu estou realizando. Mesmo que ele tinha 100 caras acompanhando ali. Então, quando eu faço um comentário desse, agora pedindo para o teu lado, você olhando para o teu lado, né? Como o YouTube, como você vê como o YouTube se conecta com esse conceito de sustentabilidade no esporte, né? Porque a gente entende que cada criador vive da sua paixão, né? Cada nicho, como você falou de mercado, ele vive da sua paixão. Mas eu entendo também que hoje, como está multifacetado, você tem comunidades que são engajadas. Se você consegue achar, e quando você tem essa visão, olhando pelo YouTube, porque eu vejo o YouTube como uma porta aberta, né? Ele abre a porta para todo mundo, entendeu? E a gente até costuma dizer assim, né? Não é o que manda no o YouTube não define o que é conteúdo bom, o que é conteúdo ruim, né? Quem define é a audiência, né? Tem um exemplo assim, né? Quando a gente comprou os direitos lá do Paulistão em 2022, no dia do primeiro jogo, que era Guarani e São Paulo, as pessoas buscavam pelo jogo Guarani e São Paulo. E aí aparecia primeiro Rádio Craque Neto, TNT Esportes, Rádio Itatiaia, e o jogo estava lá embaixo, né? E por quê? Porque, historicamente, quem procurava aquele tipo de conteúdo ia para esses canais para escutar a narração do jogo, para ver a interação e tudo mais. E mesmo sendo um investimento, eu não posso apertar um botão e falar, esse conteúdo aqui, esse conteúdo é o conteúdo oficial, então ele precisa ir lá para cima. O algoritmo precisa entender e aprender, né? De novo, taxa de clique, né? Então, quantas vezes o algoritmo mostra aquele vídeo, as pessoas vêm, clicam, se elas clicam, elas ficam muito tempo, né? A taxa de retenção, então isso vai ensinando para o algoritmo se aquele conteúdo é bom para aquela audiência que ele está mostrando, né? Não importa se ele é bom ou ruim, né? Aquela audiência está vindo, obviamente tem uma linha de, né, regras de comunidade que também você não pode fazer qualquer coisa dentro da plataforma, mas dentro das regras da plataforma, se as pessoas querem assistir né, uma conversa entre a gente, um jogo de futebol da várzea, são elas que vão decidir o que vão assistir. O que a gente faz, tem um trabalho nosso aqui, não só, né, não é no esporte, mas é como plataforma,
em diferentes verticais, é como é que a gente estimula a produção de conteúdo, né, educativo, de boa qualidade. Então, por exemplo, a gente tem, do mesmo jeito que a gente tem hoje a vertical de esportes, a gente tem aqui do meu lado uma vertical de saúde, que a gente tem parcerias com os principais hospitais do Brasil hoje e alguns médicos para produção de conteúdo de qualidade. A gente tem hoje, né, se você, por exemplo, for pesquisar no YouTube, né, entrando numa série até mais, como me suicidar, você vai ver conteúdo de qualidade de saúde mental para você. A gente não vai mostrar para a pessoa como ela vai se suicidar, a gente vai mostrar assim, não, né, procure alguém, você vai ter conteúdos criados por hospitais renomados para ajudar aquela pessoa a sair desse momento e procurar ajuda. Você tem, né, isso aqui para mim é o mais extremo aqui do nosso lado, e isso acontece, né, no mundo de hoje, você tem uma questão de saúde mental muito grande, e as pessoas vão na internet buscar, né, formas de buscar esses caminhos. Você tem, dentro de outras linhas mais tenas, a gente tem hoje a gente vai tendo internamente pesquisas, a gente gostaria de ter mais mulheres produzindo conteúdo na plataforma. Como é que a gente cria esse ambiente para mulheres? A gente tem um projeto que já vem há alguns anos, que é um projeto onde a gente ajuda a desenvolver canais de criadores, pessoas pretas, né, para ter mais diversidade dentro da plataforma e ajudar né, com consultoria, de forma mais junta, né, porque o desafio a gente acaba gerenciando os grandes canais. Mas se a gente só gerenciar os grandes canais, talvez a gente esteja sempre gerenciando os mesmos tipos de criadores, os mesmos tipos, né, as pessoas estão nas mesmas... Então, como é que a gente ajuda a aumentar a diversidade e dar mais oportunidades para as pessoas dentro da plataforma? Então, a gente tem, não especificamente para esporte, mas para a plataforma como toda uma série de projetos onde a gente ajuda a desenvolver e aumentar a diversidade na produção de conteúdo dentro da plataforma. Não, é isso que a gente fala de sustentabilidade, a inclusão e a diversidade, né? E, sem pensar, isso também está muito associado ao esporte, quando a gente começa a ver. Quando você fala dos canais, você pega um brilhante trabalho que está sendo feito pela WSL, né? Sim. A turma do Ivan lá, o Roberto Siviero, eles vão estar com a gente também aqui, né? Você pega o caso das associações que as ligas agora, algumas já se associam para poder fazer projetos, com o projeto que foi com a NBA, lá com o Arnold, junto, não com o Ivan, eles já faziam isso na Índia, né? Inclusive, um dado para você, a gente tem aqui, já foi numa aula aqui anterior, a participação da Larry. A Larry foi uma das 25 jovens líderes do Comitê Olímpico Internacional, e ela mora em Mumbai, do lado de uma das maiores favelas da Índia. E agora a gente está conectando ela com um projeto de basquete, porque ela quer implementar lá também. Então, eu vejo isso nos canais, quando a gente entra no YouTube, a gente tem essa possibilidade de acessar rapidamente a informação. Eu estava no outro dia conversando com alguns jovens, eles estavam falando que para ele é muito mais fácil, nada contra o Google, mas para a geração dele, ele vai pesquisar no YouTube, porque ele já vê o vídeo, né? E é uma geração mais vídeo, né? Ou eu estou errado na minha impressão? Não, com certeza. No fim, o YouTube ele é a segunda maior destino de busca, né? É só atrás do Google. Então, assim, as pessoas vão buscar muita coisa. E em vídeo como o TikTok também hoje em dia, enfim. A gente, obviamente, sim, né, acho que o grande diferencial do YouTube é poder dar voz, né? A nossa missão é dar voz a todo mundo, né? Então, é você poder permitir com que, né, e a gente, né, depois eu te passo o link, a gente tem um relatório de impacto que a gente faz todo ano, e que mostra como que o YouTube está, né, um relatório de impacto específico do Brasil, né? Então, quantos empregos são gerados direta e indiretamente, como é que a gente ajuda a quebrar a barreira, né, da localização. Então, você tem um criador que está lá, uma criadora que está no interior do Nordeste e montou um canal para ensinar a fazer tricô, por exemplo, e hoje ela vive disso e consegue, né, dar aula sobre isso. Né, a vertical de educação é uma vertical gigantesca aqui dentro, né? Então as pessoas, né, o YouTube hoje é a maior sala de aula do mundo, assim, as pessoas vêm para o YouTube para aprender mesmo, e não estou falando da sala de aula de, tipo, o que eu fiz, né,
quero aprender a montar o carrinho de bebê, né? Vai lá no YouTube, busca o vídeo e você aprende. Vou aprender a montar o berço que eu comprei. Vai lá no YouTube, mas aula mesmo, né? Aprender geografia, história, complementar. Né? Pensa que durante a pandemia, então, assim, né? As pessoas que não tinham acesso às escolas, né? Com condição de dar alguma aula online, elas ficaram apartadas do ensino, do conhecimento, e foi quando o YouTube acelerou. Então, assim, você tem hoje professores que estão fazendo carreira dentro do YouTube, né, dando cursos que são muito complementares e que ajudam a desenvolver conhecimento, né, da forma, né, conhecimento de escola, né, que eu digo assim, né, forma complementar do seu estudo para você se aprofundar. Antigamente era isso, né, você saía da sua escola, estudava de 7h30 a 12h30, você ia para casa e tinha que pegar um livro. Pô, como é que eu vou pesquisar sobre a Segunda Guerra Mundial? Hoje em dia, se você tem um interesse e quer pesquisar sobre a Segunda Guerra Mundial, você vai achar vídeos, aulas, né, muito mais interativas e mais atrativas, com diferentes narrativas. Então, assim, acho que isso ajuda bastante. Bom, como você falou, a gente poderia ficar conversando aqui por bastante tempo, né? Porque o assunto, para mim, é apaixonante, né? Que eu vivo isso, pelos jovens também, porque consomem no dia a dia. A gente está chegando no último bloco. E a gente, chegando aqui, se você tivesse hoje, começando do zero, né? Só com o celular e a paixão pelo esporte, se você fosse o jovem, o que você faria primeiro no YouTube? Outro que eu faria... Cara, assim, provavelmente eu lá nas minhas andanças, né, de jornalismo, querendo fazer, né, esporte, eu estava até pegando aqui. Hoje eu tenho um canal e fica até a sugestão, se chama Por Onde Andrei. Perfeito, vamos colocar embaixo isso. Por Onde Andrei, eu te mando o link. É um cara que ele fica indo nas curiosidades, né? Ele é um pesquisador, jornalista, que vai buscando, né? O vídeo que eu assisti dele hoje de manhã, antes de entrar aqui no nosso papo, ele é um vídeo super legal. Ele fala da gente, de novo, a turma que está aí assistindo, a gente provavelmente não vai ter essa conexão, mas na hora que assistir o vídeo vai ser. Lá, quando pega os mundiais de clubes dos anos 80 e anos 90, ele fala assim, pô, tinha um barulho de umas buzinas atrás que ficavam lá no Mundial do Flamengo, Mundial do São Paulo, do Grêmio. E ele foi atrás para entender, cara, que barulho era esse? E ele achou, existia como se fosse uma vuvuzela, e ele comprou isso, recebeu na casa dele uma dessa, fez lá o barulho, e ele falou, isso foi banido dos estádios no Japão, porque era um barulho ensurdecedor. E assim, você olha para aquilo, e aí é que tá, né? O momento que ele fez isso, né? Ele fez isso agora, durante o Mundial, ele soltou o vídeo hoje, quando tá todo mundo falando de Mundial da FIFA e tudo mais. Ele é um cara que tá, acho que usando o digital, é isso, ele faz um trabalho de investigação sozinho, dentro de casa. Pô, né? Que legal, quero conhecer ele. Ele pega os comentários das pessoas e fala, caramba, nem os grandes grupos de mídia pensaram nessa matéria, tal. E ele tá lá sozinho, ele mostra como ele faz. Ele, cara, eu entrei aqui, achei um vídeo de uma TV japonesa no YouTube, e aí usei AI para converter e entender o que eles estavam falando. Legal. E aí, com isso, eu cheguei num site que é como se fosse um Enjoei do Japão, e aí comecei a pesquisar, e aí achei. Então, ele vai contando qual é o processo dele de descoberta. Isso, para mim, eu olho hoje, para mim, é o principal canal, de novo, né? É nichado. Ele não é um canal que vai ter milhões e milhões de seguidores. Mas ele tem o seu público. Tem lá hoje quase 100 mil inscritos. No Instagram também. Já tem gente consumindo. Já está sendo contratado por marcas para fazer coisas, pelas próprias ligas. Né? O trabalho dele é tão investigativo que ele pode fazer isso para qualquer coisa. Ele pode fazer isso para... Pô, vamos fazer um trabalho investigativo sobre o surf no Brasil, sobre o basquete, vôlei. Você sabe, desculpa te cortar, você falar do surf, tem uma passagem, eu estava conversando com o Teco Padarás no outro dia, umas 2 semanas atrás, e aí a gente estava falando, batendo papo. A gente ligou, ficou quase 1 hora batendo papo com um amigo, né? Aí eu falei, pô, Teco, você lembra quem fez o primeiro campeonato de surf? Ele falou, pô, tem aqui na minha frente o pôster. Eu falei, qual tal? Ele falou, cara, não foi, fui eu.
com meus colegas. Ele falou, você está brincando? Aí eu mandei a foto do pôster, quando eu estreia. Quando eu mandei, ele falou, caraca, eu não sabia disso, me manda isso aqui agora que eu vou mandar fazer um pôster para a gente para poder colocar aqui. Eu desconhecia essa história. Então, isso que você falou é perfeito para a gente poder indicar ele, porque tem mais gente que vai juntar pontas da história que estão perdidas, né? E aí você traz, que nem você trouxe, da Vuvuzela, né? Pô, muito legal. Eu vou querer sim, e a gente vai divulgar ele aqui, né? Tô te mandando o link aí no WhatsApp. A gente está quase acabando, vou para as duas últimas aqui perguntas para você, né? Por exemplo, assim, que história marcante que você viu, participou, que te mostrou o poder do conteúdo esportivo? Que história marcante, o poder do conteúdo. Assim, nessa minha vida, né, do meu momento atual, Uhum. assim, ó, vou citar duas, assim, vou citar uma que é, né, a criação e a evolução do canal do Desimpedidos. Perfeito. Mostra que é um pouco disso, né, assim, a história do canal, do Fred no canal, né, que era um moleque que fez jornalismo, que sonhava em trabalhar com isso, né, eu acho que ali mostra um pouco de como você, sem nenhum investimento em direito, né, ali era uma outra coisa, era, pô, como é que a gente vai tratar esporte como entretenimento, vai, né, e seguir numa linha super diferente, mais moderna sobre, né, não é uma cobertura jornalística, não é uma transmissão de esporte, é falar de esporte, é conectar com fã de esporte de outra forma. Então, assim, é muito legal ver que, né, o Desimpedidos ele foi um dos grandes precursores, né, quando a gente olha para o esporte no YouTube, né, na última década, o Desimpedidos foi o grande precursor disso tudo. E aí depois, obviamente, né, esse boom de esporte ao vivo no YouTube, né? Então, assim, isso mostra que as pessoas tinham muita dúvida de as pessoas vão parar, vão assistir um jogo completo dentro do YouTube, e a resposta é sim, né? A gente viu que as pessoas param, assistem, cada vez mais, né, no YouTube e na televisão, mas, né, eu acho que o grande diferencial é poder atender essa jornada do torcedor na onde ele estiver, né? Então, se você está no ônibus e voltando para casa e tem um jogo, você vai assistir no seu celular. Na hora que você chegar em casa, você conecta na TV. Se você está numa festa e quer assistir o jogo, você conecta no seu celular. Se você está no trabalho, você bota no segunda tela do seu computador. Então, acho que o poder do conteúdo esportivo, ele é isso, né? Ele é a capacidade de juntar as pessoas na mesma hora. Eu acho que o conteúdo de esporte ele é o último conteúdo no mundo atual capaz de juntar as pessoas, milhões de pessoas, no mesmo horário, naquele mesmo momento, para assistir o conteúdo, né? Porque todo o resto você consegue... Se você perder a série hoje, se assiste amanhã, não vai ter tanto problema. O filme hoje, se assistir amanhã, não vai ter tanto problema. Então, você tem volume, mas você tem um volume descasado ao longo do tempo. Futebol, acho que é a última barreira de como é que a gente bota, né, milhões de pessoas naquele exato momento assistindo aquele conteúdo. E você consegue colocar, inclusive, times rivais, equipes rivais, torcendo, às vezes, para o teu time adversário. Que nem um parênteses. Hoje eu estava vendo uma matéria agora de manhã, a gente está gravando isso com antecedência, quando chegar para os garotos lá, mas eu acho que vale a pena mencionar isso, né? Hoje falando uma entrevista no Rio de Janeiro. E aí estavam passando da final do jogo do Fluminense. E aí estava o Flamengo e Vasco, todo mundo falando que vai torcer para o Fluminense, porque é um time brasileiro, é carioca, vai poder passar. Então, você ratifica bem o que você falou, né? E aí, a gente indo para o último comentário, consideração também tua, o que você gostaria que os alunos levassem dessa conversa para a vida deles, da nossa conversa que nós tivemos hoje? Minha sugestão sejam sempre curiosos, né? Eu acho que não acreditem que há uma fórmula rápida, né? Eu acho que o grande desafio hoje das redes sociais é que a vida parece muito simples, muito fácil, todo mundo é super bem-sucedido, todo mundo é feliz, e não é, né? A vida, as pessoas querem, todo mundo quer ser o expert daquele assunto em 2 meses. O fulano, de repente, ele já é o melhor naquilo. E não, leva tempo, né? A gente precisa ter calma, a gente precisa ser curioso, a gente precisa querer aprender, e ter noção de que se você tiver
né, vontade. Eu nem sou daqueles que acham que todo mundo tem que trabalhar com aquilo que é apaixonado. Obviamente, se você né, tiver muita paixão, vai te ajudar, mas assim, sua paixão pode ser, não precisa ser pelo esporte, ela pode ser, como eu falei, por fotografia, é por números, né? Eu sou apaixonado por números e aí eu vou ser um grande contador e vou estar numa empresa de esporte, né, fazendo a contabilidade. Enfim, então acho que estejam curiosos, abertos para aprender, né? O mundo de hoje é um mundo que vai se transformar muito rápido, e tenham paciência, né? Desenvolvam a carreira, fiquem, né? Não precisa ficar a vida toda na mesma empresa como nossos pais ficavam, mas também não fica pulando de galho em galho de 6 em 6 meses, né? Para você fazer algo relevante, você precisa de tempo, né? Você precisa entrar num lugar, construir uma história, participar de projetos, para você aprender, né? Ter um início, meio e fim, e aí você, construir aqui, agora acho que eu tenho que mudar e ir para outro lugar. Enfim, então curiosidade e paciência, né? Se mantenham no caminho e busquem aprender o tempo todo. Vitor, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Eu sei que a agenda é justa, repito isso, né? Ainda mais que eu sabia que estamos saindo de férias hoje, né? E eu tenho certeza que os jovens vão sair daqui com uma visão diferente do que é uma carreira de um executivo que chega num dos principais veículos do mundo hoje de mídia, né? Pode falar que de mídia, né? Que é o YouTube, né? E que ele faz parte do dia a dia deles, né? E eles vão sair com uma outra visão de como é poder também atuar dentro do YouTube, né? E de como eles podem ver um futuro pela frente. Eu acho que isso é a sustentabilidade que a gente fala, né? Ter gente com coragem de você poder não só fazer o que gosta, né? Mas o que você entende que naquele momento é importante. E você falou uma coisa muito boa que eu acho que poucas pessoas falam isso, né? Não precisa ficar a vida inteira na empresa, mas também não precisa pular de 6 meses, né? Para você ter esse tempo de você construir e entender a empresa, como você falou na época do Telelistas lá, que você vivenciou e conseguiu ver um cenário para frente. Então, muito obrigado, Vitor, e eu espero que a gente possa se ver em breve, talvez, em algum outro projeto aí. Tá bom? Beleza, um prazer aí, Ricardo, e boa sorte aí para a garotada. Boa sorte aí na caminhada nos estudos e na vida aí de trabalho. Valeu. Obrigado. Prazer aí.